Disposições transitórias. Artigo 79. O financiamento das campanhas eleitorais com recursos públicos será disciplinado em lei específica. Artigo 80. Nas eleições a serem realizadas no ano de 1998, cada partido ou coligação deverá reservar, para candidatos de cada sexo, no mínimo, 25% e, no máximo, 75% do número de candidaturas que puder registrar. Artigo 81. Revogado. Artigo 82. Nas sessões eleitorais em que não for usado o sistema eletrônico de votação e totalização de votos, serão aplicadas as regras definidas nos artigos 83 a 89 desta lei e as pertinentes da Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Artigo 83. As cédulas oficiais serão confeccionadas pela Justiça Eleitoral, que as imprimirá com exclusividade para distribuição às mesas receptoras, sendo sua impressão feita em papel opaco, com tinta preta e em tipos uniformes de letras e números, identificando o gênero na denominação dos cargos em disputa. Parágrafo 1º. Haverá duas cédulas distintas, uma para as eleições majoritárias e outra para as proporcionais, a serem confeccionadas segundo modelos determinados pela Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. Os candidatos à eleição majoritária serão identificados pelo nome indicado no pedido de registro e pela sigla adotada pelo partido a que pertencem e deverão figurar na ordem determinada por sorteio. Parágrafo 3º. Para as eleições realizadas pelo sistema proporcional, a cédula terá espaços para que o eleitor escreva o nome ou o número do candidato escolhido, ou a sigla ou o número do partido de sua preferência. Parágrafo 4º. No prazo de 15 dias após a realização do sorteio a que se refere o parágrafo 2º, os tribunais regionais eleitorais divulgarão o modelo da cédula completa com os nomes dos candidatos majoritários na ordem já definida. Parágrafo 5º. Às eleições em segundo turno aplica-se o disposto no parágrafo 2º, devendo o sorteio verificar-se até 48 horas após a proclamação do resultado do primeiro turno e a divulgação do modelo da cédula nas 24 horas seguintes. Artigo 84. No momento da votação, o eleitor dirigir-se-á à cabina duas vezes, sendo a primeira para o preenchimento da cédula destinada às eleições proporcionais, de cor branca, e a segunda para o preenchimento da cédula destinada às eleições majoritárias, de cor amarela. Parágrafo único. A Justiça Eleitoral fixará o tempo de votação e o número de eleitores por sessão, para garantir o pleno exercício do direito de voto. Artigo 85. Em caso de dúvida na apuração de votos dados a homônimos, prevalecerá o número sobre o nome do candidato. Artigo 86. No sistema de votação convencional considerar-se-á voto de legenda quando o eleitor assinalar o número do partido no local exato reservado para o cargo respectivo e somente para este será computado. Artigo 87. Na apuração, será garantido aos fiscais e delegados dos partidos e coligações o direito de observar diretamente, à distância não superior a 1 metro da mesa, a abertura da urna, a abertura e a contagem das cédulas e o preenchimento do boletim. Parágrafo 1º. O não atendimento ao disposto no caput enseja a impugnação do resultado da urna, desde que apresentada antes da divulgação do boletim. Parágrafo 2º. Ao final da transcrição dos resultados apurados no boletim, o presidente da Junta Eleitoral é obrigado a entregar cópia deste aos partidos e coligações concorrentes ao pleito cujos representantes o requeiram até 1 hora após sua expedição. Parágrafo 3º. Para os fins do disposto no parágrafo anterior, cada partido ou coligação poderá credenciar até 3 fiscais perante a Junta Eleitoral, funcionando um de cada vez. Parágrafo 4º. O descumprimento de qualquer das disposições deste artigo constitui crime, punível com detenção de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade pelo mesmo período e multa, no valor de 1.000 a 5.000 FIR. Parágrafo 5º. Rascunho ou qualquer outro tipo de anotação fora dos boletins de urna, usados no momento da apuração dos votos, não poderão servir de prova posterior perante a junta apuradora ou totalizadora. Parágrafo 6º. O boletim mencionado no parágrafo 2º deverá conter o nome e o número dos candidatos nas primeiras colunas,
que precederão aquelas onde serão designados os votos e o partido ou coligação. Artigo 88. O juiz-presidente da Junta Eleitoral é obrigado a recontar a urna, quando 1. O boletim apresentar resultado não coincidente com o número de votantes ou discrepante dos dados obtidos no momento da apuração. 2. Ficar evidenciada a atribuição de votos a candidatos inexistentes, o não fechamento da contabilidade da urna ou a apresentação de totais de votos nulos, brancos ou válidos distantes da média geral das demais seções do mesmo município, zona eleitoral. Artigo 89. Será permitido o uso de instrumentos que auxiliem o eleitor analfabeto a votar, não sendo a Justiça Eleitoral obrigada a fornecê-los. Disposições finais. Artigo 90. Aos crimes definidos nesta lei, aplica-se o disposto nos artigos 287 e 355 a 364 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral. Parágrafo 1º. Para os efeitos desta lei, respondem penalmente pelos partidos e coligações os seus representantes legais. Parágrafo 2º. Nos casos de reincidência, as penas pecuniárias previstas nesta lei aplicam-se em dobro. Artigo 90-A. Vetado. Artigo 91. Nenhum requerimento de inscrição eleitoral ou de transferência será recebido dentro dos 150 dias anteriores à data da eleição. Parágrafo único. A retenção de título eleitoral ou do comprovante de alistamento eleitoral constitui crime, punível com detenção, de 1 a 3 meses, com a alternativa de prestação de serviços à comunidade por igual período, e multa no valor de 5.000 a 10.000 FIR. Artigo 91-A. No momento da votação, além da exibição do respectivo título, o eleitor deverá apresentar documento de identificação com fotografia. Parágrafo único. Fica vedado portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras, dentro da cabina de votação. Artigo 92. O Tribunal Superior Eleitoral, ao conduzir o processamento dos títulos eleitorais, determinará de ofício a revisão ou correição das zonas eleitorais sempre que 1. O total de transferências de eleitores ocorridas no ano em curso seja 10% superior ao do ano anterior. 2. O eleitorado for superior ao dobro da população entre 10 e 15 anos, somada a de idade superior a 70 anos do território daquele município. 3. O eleitorado for superior a 65% da população projetada para aquele ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Artigo 93. O Tribunal Superior Eleitoral poderá, nos anos eleitorais, requisitar das emissoras de rádio e televisão, no período de um mês antes do início da propaganda eleitoral a que se refere o artigo 36 e nos 3 dias anteriores à data do pleito, até 10 minutos diários, contínuos ou não, que poderão ser somados e usados em dias espaçados, para divulgação de comunicados, boletins e instruções ao eleitorado. Artigo 93-A. O Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de abril e 30 de julho dos anos eleitorais, promoverá, em até 5 minutos diários, contínuos ou não, requisitados às emissoras de rádio e televisão, propaganda institucional, em rádio e televisão, destinada a incentivar a participação feminina, dos jovens e da comunidade negra na política, bem como a esclarecer os cidadãos sobre as regras e o funcionamento do sistema eleitoral brasileiro. Artigo 94. Os feitos eleitorais, no período entre o registro das candidaturas até 5 dias após a realização do segundo turno das eleições, terão prioridade para a participação do Ministério Público e dos juízes de todas as justiças e instâncias, ressalvados os processos de habeas corpus e mandado de segurança. Parágrafo 1º. É defeso às autoridades mencionadas neste artigo deixar de cumprir qualquer prazo desta lei, em razão do exercício das funções regulares. Parágrafo 2º. Descumprimento do disposto neste artigo constitui crime de responsabilidade e será objeto de anotação funcional para efeito de promoção na carreira. Parágrafo 3º. Além das polícias judiciárias, os órgãos da Receita Federal, Estadual e Municipal,
os tribunais e órgãos de contas auxiliarão a Justiça Eleitoral na apuração dos delitos eleitorais, com prioridade sobre suas atribuições regulares. Parágrafo 4º. Os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão notificados para os feitos de que trata esta lei com antecedência mínima de 24 horas, ainda que por fax, telex ou telegrama. Parágrafo 5º. Nos tribunais eleitorais, os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações serão intimados para os feitos que não versem sobre a cassação do registro ou do diploma de que trata esta lei por meio da publicação de edital eletrônico publicado na página do respectivo tribunal na internet, iniciando-se a contagem do prazo no dia seguinte ao da divulgação. Artigo 94-A. Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta poderão, quando solicitados, em casos específicos e de forma motivada, pelos tribunais eleitorais: 1. Fornecer informações na área de sua competência. 2. Ceder funcionários no período de 3 meses antes a 3 meses depois de cada eleição. Artigo 94-B. Vetado. Artigo 95. Ao juiz eleitoral que seja parte em ações judiciais que envolvam determinado candidato é defeso exercer suas funções em processo eleitoral no qual o mesmo candidato seja interessado. Artigo 96. Salvo disposições específicas em contrário desta lei, as reclamações ou representações relativas ao seu descumprimento podem ser feitas por qualquer partido político, coligação ou candidato, e devem dirigir-se: 1. Aos juízes eleitorais, nas eleições municipais. 2. Aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e distritais. 3. Ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial. Parágrafo 1º. As reclamações e representações devem relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias. Parágrafo 2º. Nas eleições municipais, quando a circunscrição abranger mais de uma zona eleitoral, o Tribunal Regional designará um juiz para apreciar as reclamações ou representações. Parágrafo 3º. Os tribunais eleitorais designarão 3 juízes auxiliares para apreciação das reclamações ou representações que lhes forem dirigidas. Parágrafo 4º. Os recursos contra as decisões dos juízes auxiliares serão julgados pelo plenário do tribunal. Parágrafo 5º. Recebida a reclamação ou representação, a Justiça Eleitoral notificará imediatamente o reclamado ou representado para, querendo, apresentar defesa em 48 horas. Parágrafo 6º. Revogado. Parágrafo 7º. Transcorrido o prazo previsto no parágrafo 5º, apresentada ou não a defesa, o órgão competente da Justiça Eleitoral decidirá e fará publicar a decisão em 24 horas. Parágrafo 8º. Quando cabível recurso contra a decisão, este deverá ser apresentado no prazo de 24 horas da publicação da decisão em cartório ou sessão, assegurado ao recorrido o oferecimento de contrarrazões, em igual prazo, a contar da sua notificação. Parágrafo 9º. Os tribunais julgarão o recurso no prazo de 48 horas. Parágrafo 10. Não sendo feito julgado nos prazos fixados, o pedido pode ser dirigido ao órgão superior, devendo a decisão ocorrer de acordo com o rito definido neste artigo. Parágrafo 11. As sanções aplicadas a candidato em razão do descumprimento de disposições desta lei não se estendem ao respectivo partido, mesmo na hipótese de se ter se beneficiado da conduta, salvo quando comprovada a sua participação. Artigo 96-A. Durante o período eleitoral, as intimações via facsímile encaminhadas pela Justiça Eleitoral a candidato deverão ser exclusivamente realizadas na linha telefônica por ele previamente cadastrada, por ocasião do preenchimento do requerimento de registro de candidatura. Parágrafo único. O prazo de cumprimento da determinação prevista no caput é de 48 horas, a contar do recebimento do facsímile. Artigo 96-D. Serão reunidas para julgamento comum as ações eleitorais propostas por partes diversas sobre o mesmo fato, sendo competente para apreciá-las o juiz ou relator que tiver recebido a primeira. Parágrafo 1º. O ajuizamento de ação eleitoral por candidato ou partido político não impede a ação do Ministério Público no mesmo sentido.
Parágrafo 2º. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão ainda não transitou em julgado, será ela pensada ao processo anterior na instância em que ele se encontrar, figurando a parte como litisconsorte no feito principal. Parágrafo 3º. Se proposta ação sobre o mesmo fato apreciado em outra cuja decisão já tenha transitado em julgado, não será ela conhecida pelo juiz, ressalvada a apresentação de outras ou novas provas. Artigo 97. Poderá o candidato, partido ou coligação representar ao Tribunal Regional Eleitoral contra o juiz eleitoral que descumprir as disposições desta lei ou der causa ao seu descumprimento, inclusive quanto aos prazos processuais. Neste caso, ouvido o representado em 24 horas, o tribunal ordenará a observância do procedimento que explicitar, sob pena de incorrer o juiz em desobediência. Parágrafo 1º. É obrigatório, para os membros dos tribunais eleitorais e do Ministério Público, fiscalizar o cumprimento desta lei pelos juízes e promotores eleitorais das instâncias inferiores, determinando, quando for o caso, a abertura de procedimento disciplinar para apuração de eventuais irregularidades que verificarem. Parágrafo 2º. No caso de descumprimento das disposições desta lei por Tribunal Regional Eleitoral, a representação poderá ser feita ao Tribunal Superior Eleitoral, observado o disposto neste artigo. Artigo 97-A. Nos termos do inciso 78 do artigo 5º da Constituição Federal, considera-se duração razoável do processo que possa resultar em perda de mandato eletivo o período máximo de 1 ano, contado da sua apresentação à Justiça Eleitoral. Parágrafo 1º. A duração do processo de que trata o caput abrange a tramitação em todas as instâncias da Justiça Eleitoral. Parágrafo 2º. Vencido o prazo de que trata o caput, será aplicável o disposto no artigo 97, sem prejuízo de representação ao Conselho Nacional de Justiça. Artigo 98. Os eleitores nomeados para compor as mesas receptoras ou juntas eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do salário, vencimento ou qualquer outra vantagem, pelo dobro dos dias de convocação. Artigo 99. As emissoras de rádio e televisão terão direito à compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto nesta lei. Parágrafo 1º. O direito à compensação fiscal das emissoras de rádio e televisão estende-se à veiculação de propaganda gratuita de plebiscitos e referendos de que dispõe o artigo 8º da Lei no 9.709, de 18 de novembro de 1998, mantido também, a esse efeito, o entendimento de que 1. Vetado. 2. Que a compensação fiscal consiste na apuração do valor correspondente a 8/10 do resultado da multiplicação de 100%, ou de 25%, do tempo, respectivamente, das inserções e das transmissões em bloco, pelo preço do espaço comercializável comprovadamente vigente, assim considerado aquele divulgado pelas emissoras de rádio e televisão por intermédio de tabela pública de preços de veiculação de publicidade, atendidas as disposições regulamentares e as condições de que trata o parágrafo 2º. 3. O valor apurado na forma do inciso 2 poderá ser deduzido do lucro líquido para efeito de determinação do lucro real, na apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica, IRPJ, inclusive da base de cálculo dos recolhimentos mensais previstos na legislação fiscal, artigo 2º da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como da base de cálculo do lucro presumido. Parágrafo 2º, vetado. Parágrafo 2-O. A aplicação das tabelas públicas de preços de veiculação de publicidade, para fins de compensação fiscal, deverá atender ao seguinte. 1. Deverá ser apurada mensalmente a variação percentual entre a soma dos preços efetivamente praticados, assim considerados os valores devidos às emissoras de rádio e televisão pelas veiculações comerciais locais, e o correspondente a 8/10 da soma dos respectivos preços constantes da tabela pública de veiculação de publicidade. 2. A variação percentual apurada no inciso 1 deverá ser deduzida dos preços constantes da tabela pública a que se refere o inciso 2 do parágrafo 1º.
Parágrafo 3º. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições, Simples Nacional, o valor integral da compensação fiscal apurado na forma do inciso 2 do parágrafo 1º será deduzido da base de cálculo de imposto e contribuições federais devidos pela emissora, seguindo os critérios definidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN. Artigo 100. A contratação de pessoal para a prestação de serviços nas campanhas eleitorais não gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, aplicando-se à pessoa física contratada o disposto na linha H do inciso 5 do artigo 12 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Parágrafo único. Não se aplica aos partidos políticos, para fins da contratação de que trata o caput, o disposto no parágrafo único do artigo 15 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Artigo 100-A. A contratação direta ou terceirizada de pessoal para a prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de rua nas campanhas eleitorais observará os seguintes limites, impostos a cada candidato. 1. Em municípios com até 30.000 eleitores, não excederá 1% do eleitorado. 2. Nos demais municípios e no Distrito Federal, corresponderá ao número máximo apurado no inciso 1, acrescido de uma contratação para cada 1.000 eleitores que exceder o número de 30.000. Parágrafo 1º. As contratações observarão ainda os seguintes limites nas candidaturas aos cargos a 1. Presidente da República e senador, em cada estado, o número estabelecido para o município com o maior número de eleitores. 2. Governador de estado e do Distrito Federal, no estado, o dobro do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, o dobro do número alcançado no inciso 2 do caput. 3. Deputado federal, na circunscrição, 70%, do limite estabelecido para o município com o maior número de eleitores, e, no Distrito Federal, esse mesmo percentual aplicado sobre o limite calculado na forma do inciso 2 do caput, considerado o eleitorado da maior região administrativa. 4. Deputado estadual ou distrital, na circunscrição, 50%, do limite estabelecido para deputados federais. 5. Prefeito, nos limites previstos nos incisos 1 e 2 do caput. 6. Vereador, 50%, dos limites previstos nos incisos 1 e 2 do caput, até o máximo de 80%, do limite estabelecido para deputados estaduais. Parágrafo 2º. Nos cálculos previstos nos incisos 1 e 2 do caput no parágrafo 1º, a fração será desprezada, se inferior a meio, e igualada a 1, se igual ou superior. Parágrafo 3º. A contratação de pessoal por candidatos a vice-presidente, vice-governador, suplente de senador e vice-prefeito é, para todos os efeitos, contabilizada como contratação pelo titular, e a contratação por partidos fica vinculada aos limites impostos aos seus candidatos. Parágrafo 4º. Revogado. Parágrafo 5º. Descumprimento dos limites previstos nesta lei sujeitará o candidato às penas previstas no artigo 299 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965. Parágrafo 6º. São excluídos dos limites fixados por esta lei a militância não remunerada, pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais e delegados credenciados para trabalhar nas eleições e os advogados dos candidatos ou dos partidos e coligações. Artigo 101. Vetado. Artigo 102. O parágrafo único do artigo 145 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 9. Artigo 145. Parágrafo único. 9. Os policiais militares em serviço. Artigo 103. O artigo 19, caput, da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, Lei dos Partidos, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19.
Na segunda semana dos meses de abril e outubro de cada ano, o partido, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá remeter, aos juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão inscritos. Artigo 104. O artigo 44 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 3º. Artigo 44. Parágrafo 3º. Os recursos de que trata este artigo não estão sujeitos ao regime da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. Artigo 105. Até o dia 5 de março do ano da eleição, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nesta lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução, ouvidos, previamente, em audiência pública, os delegados ou representantes dos partidos políticos. Parágrafo 1º. O Tribunal Superior Eleitoral publicará o Código Orçamentário para o recolhimento das multas eleitorais ao fundo partidário, mediante documento de arrecadação correspondente. Parágrafo 2º. Havendo substituição da UFIR por outro índice oficial, o Tribunal Superior Eleitoral procederá à alteração dos valores estabelecidos nesta lei pelo novo índice. Parágrafo 3º. Serão aplicáveis ao pleito eleitoral imediatamente seguinte apenas as resoluções publicadas até a data referida no caput. Artigo 105-A. Em matéria eleitoral, não são aplicáveis os procedimentos previstos na Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985. Artigo 106. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 107. Revogam-se os artigos 92, 246, 247, 250, 322, 328, 329, 333 e o parágrafo único do artigo 106 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, Código Eleitoral, o parágrafo 4º do artigo 39 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, o parágrafo 2º do artigo 50 e o parágrafo 1º do artigo 64 da Lei nº 9.100, de 29 de setembro de 1995, e o parágrafo 2º do artigo 7º do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967.